Meus amigos, eu penso que a questão fundamental para decidir as eleições em 2012 e também em 2014 é a questão do aborto e a questão do gaysismo. As duas questões. O pano de fundo disso é a fronteira entre as teses ditas progressistas de um lado e as teses conservadoras do outro. Sobretudo na questão do aborto, essa fronteira está clara. E nós temos as posições bem definidas. De um lado, nós temos os católicos, que seguem a orientação do Papa, tem aqueles que não seguem e apoiam os tais progressistas. E do outro, nós temos os evangélicos. Esses estão unidos de mãos dadas com os católicos e não vão flexibilizar essa questão. E do outro, a gente tem claramente a posição do governo do PT, emblematicamente representada pela ministra Eleonora Milicuti, que são francamente favoráveis à chamada política de morte, como chamaria o Papa João Paulo II. Não há negociação e não há meios termos. Aí nós estamos diante de questões de princípios. Os fundamentos da fé cristã, de um lado, e a degeneração, vamos dizer assim, de moral da taola progressista. Então, lendo a coluna do Rodrigues na Folha de hoje, essa questão está bem colocada do ponto de vista dos progressistas. A Folha inteira é um jornal progressista, a imprensa inteira apoia essas posições que são fortemente, vamos dizer assim, oriundas da escola de Frankfurt, do marxismo cultural. O que nós temos ali naquela coluna é que é colocado o sofisma de que a questão do aborto é uma questão de saúde pública. Isso é um insulto à inteligência de quem escuta. Obviamente que não é uma questão de saúde pública. É como se o Roberto Rodrigues, assim como a ministra Meneguzzi, dissesse assim: quem é contra o aborto é favorável à morte em massas de mulheres que fazem abortos clandestinos. Ora, quem é contra o aborto é contra o aborto, seja ele feito clandestinamente ou de que maneira for. Não tem meios termos. Dizer que o sujeito que é contra o aborto ignora ou faz corpo mole com a morte de pessoas que fazem aborto de risco, isso é um absurdo. Isso é uma escora, isso é um falso argumento para tentar desacreditar aqueles que são favoráveis à posição das igrejas. Meus amigos, o bom desse processo é que isso mostra que o avanço das teses da escola de Frankfurt no Brasil encontrou seu limite. Acho que agora em diante nós não vamos mais ter um ambiente favorável que eles tiveram para fazer propaganda de suas ideias nas últimas décadas. E eu fico aqui especialmente atento à posição da Igreja Católica. Desde João Paulo II, desde a época que ele reformou a Diocese de São Paulo, dividida em 4, desde a época em que foi imposto o silêncio obsequioso ao Frei Leonardo Boff, a Igreja tratou de enquadrar seus progressistas. Passo a passo, como são as coisas dentro da Igreja, eu tenho percebido isso. O último movimento espetacular do Papa Bento XVI foi nomear o arcebispo de Campinas, um homem declaradamente favorável à tese contra o aborto, um homem que milita, né? Isso me deixa muito contente porque mostra que a Igreja caminhou no rumo certo. Então, quando o Gilberto Carvalho, a presidente de Bom Rousseff, ficam preocupados com os evangélicos, eu diria: preocupem-se
com a Igreja Católica. A Igreja Católica não é mais o curral esquerdista que foi 20 anos atrás no Brasil. A hierarquia mudou. Os fiéis mudaram. Então, o que restou de espaço dentro da Igreja Católica para esse tipo de ação contra os princípios cristãos é muito reduzido ou inexistente. Não tem mais essa guarida. Então, eu diria que esse movimento que foi contínuo e progressivo dentro da Igreja Católica alcançou um apogeu. Foi esse movimento que colocou José Serra na última eleição no segundo turno. Bem lembremos disso. Esse movimento vai continuar. Eu penso que os frutos dessa posição da Igreja Católica inflexível serão colhidos nesse ano do ponto de vista político. Os fiéis católicos, que gostavam mais de ficar nas suas rezas e nas suas sacristias, agora perceberam que não é mais possível combater o mal sem ação no mundo. É preciso ter ação. E essa questão do aborto ela é emblemática, é divisor de águas. Isso é uma coisa bem interessante, porque eu penso que na cidade de São Paulo, se somar os votos cativos do PSDB, algo em torno de 25% pelo menos, talvez até 30%, com os votos dos conservadores conscientes, tranquilamente o candidato José Serra, se souber cultivar esse segmento do eleitorado, poderá se consagrar no primeiro turno. É a questão decisiva nessas eleições, o aborto. E será a questão decisiva nas próximas eleições. Nós vamos ter realmente o enfrentamento das duas posições antagônicas, aqueles que são, digamos assim, claramente cristãos, ou chamado rebanho de Deus, católicos e protestantes, e do outro lado nós vamos ter os seguidores do marxismo cultural da Escola de Frankfurt, tão bem representado por essa ministra das Mulheres e pelo candidato Fernando Haddad, o ex-ministro da Educação. Essas são as posições que estão em jogo e nós vamos ver quem de fato tem maioria no Brasil, se são os progressistas ou se são os conservadores. Definitivamente, no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, é o momento do crescimento do conservadorismo. Aqui também nós vamos ver isso com muita clareza.